Vídeo com informações do Flamengo, que anunciou de maneira oficial o fim da parceria com a empresa que estava sendo a patrocinadora Master. O que vai acontecer a partir de agora com essa propriedade da camisa? O Flamengo anunciou o fim da parceria com a Pixbet. E agora? Tá rolando briga, entre aspas, para ser a nova patrocinadora Master do Flamengo. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo, hypar o vídeo, isso tudo é importante demais. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui, vamos para as informações. Eu vou começar falando desse fim da parceria com a Pixbet. Tá? O Flamengo anunciou de maneira oficial, através de uma nota oficial, disse o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que hoje, após 4 anos de uma parceria de sucesso, encerrou de comum acordo de forma amigável o contrato de patrocínio com a empresa Pixbet. A parceria englobava também o contrato de licenciamento da marca Flabet. O contrato com a Pixbet foi o maior acordo de patrocínio de clube já realizado no Brasil. Junto conquistamos diversos campeonatos: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Campeonato Carioca 2024 e 2025 e Supercopa do Brasil. O clube agradece a parceria com votos de sucesso para a Pixbet. A gente já havia dito aí anteriormente em alguns vídeos a possibilidade enorme dessa parceria chegar ao fim de uma maneira amigável. Óbvio que, enfim, o Flamengo faz isso porque a Pixbet estava encontrando dificuldades para fazer alguns pagamentos, cumprir alguns compromissos, mas eu acho que a relação é maravilhosa entre as duas partes, tanto é que teve esse anúncio oficial, uma despedida. Se você olhar a despedida que fizeram para o Gerson, para a Pixbet foi muito, digamos assim, muito mais carinhosa. Com o Gerson não, foi apenas, fim, quando o jogador está de saída, ponto, e acabou. Pronto, acabou. Mas enfim, o que será daqui para frente? O Flamengo anunciou isso porque é uma maneira respeitosa com a Pixbet. Isso me explicaram lá no Flamengo. Porque o Flamengo, sim, está conversando com outras empresas. A gente já havia dito aqui para vocês da Superbet, só que pintou uma outra casa de apostas interessada nessa parceria com o Flamengo para ser a marca propriedade, para tomar conta da propriedade do Master, do uniforme. É a Betano, também outra empresa muito grande do ramo de site de aposta. Então a Superbet e a Betano estão, entre aspas, brigando para ser a patrocinadora Master do Flamengo. O que eu sei é o seguinte: os valores são bem parecidos, muito mais de 200 milhões de reais por temporada, e quando eu falo muito mais, não é só de valor fixo, envolve também algumas cláusulas, algumas metas, algumas bonificações que acabam aumentando essas cifras. Então, o Flamengo, o que eu posso garantir para vocês, o próximo patrocínio Master do Flamengo será milionário e provavelmente um contrato longo também. E quando eu falo longo, patrocínio Master geralmente é 2, 3 anos. No Flamengo é isso, provavelmente. Pode chegar a 4, talvez ali você faz por 2, aí põe alguma cláusula de renovação automática, como foi inclusive com a Pixbet. Se tivesse a renovação de contrato com a Pixbet, o Flamengo ia passar a ganhar por ano, nos dois próximos anos de contrato, 2025 e 2026, 125 milhões de reais por ano. Com esse novo acordo que vai vir, seja Superbet, Betano, o Flamengo vai ganhar mais de 200 milhões. Ou seja, uma valorização absurda do uniforme do Flamengo. Eu acho que está certo, o Flamengo vive um momento muito bom para isso, para exigir isso. Então, esses são os próximos passos, tá, galera? Então, a qualquer momento, o Flamengo pode fechar esse acordo aí com a nova patrocinadora, mas óbvio que depende da aprovação no Conselho Deliberativo, e assim que o Conselho Deliberativo for convocado, a gente vai trazer as informações aqui no canal. Vamos lá, galera. Notícia do GE que nós confirmamos: o Flamengo recusou uma proposta de 2 milhões de euros, dá 13 milhões de reais atualmente, proposta do Bahia pelo zagueiro Iago, destaque do Sub-20, capitão. O Flamengo entendeu que não faz o menor sentido vender esse jogador agora, até porque o Flamengo tem um Mundial Sub-20, né, batendo a porta, dia 23 de agosto. Dia 23, deixa eu ver a data certinha aqui. Isso mesmo, dia 23 de agosto, num sábado, 4h30 da tarde, diante do Barcelona, e o Iago é peça fundamental desse time. A proposta, além de 2 milhões de euros,
também dava ao Flamengo 20% de uma futura venda. Interessante, valores interessantes, mas não faz sentido o Flamengo vender agora. Talvez em janeiro, beleza. Por que a gente fala Bahia? É o Grupo City, na verdade, né? Mas aí o Grupo City iria colocá-lo no Bahia inicialmente, pelo menos essa era a ideia. Repito, informação publicada pelo GE que nós confirmamos. Outra informação envolvendo um jogador do Flamengo que está pintando novamente, Matheus Gonçalves e Cruzeiro. É verdade que o Cruzeiro retomou as conversas para contratar Matheus Gonçalves? Fui diretamente no Cruzeiro, negaram, não tem essa possibilidade, o Cruzeiro não tem esse interesse. Teve, o Flamengo, na visão do Cruzeiro, não cumpriu com a palavra que havia acordado e o Cruzeiro desistiu, nem vai tentar novamente. E aí eu aproveitei para apurar a situação do Matheus França. E assim, eu vou trazer aquilo que o Paulo Pelaipe, dirigente atualmente do Cruzeiro, disse. Não procede. Tratou, entre aspas, como fake o interesse do Cruzeiro na contratação de Matheus França. Aquele Matheus França, joia da base do Flamengo, se destacou em alguns jogos no time profissional do Flamengo, foi vendido ao Crystal Palace. Lá no Crystal Palace ele está tendo poucas oportunidades, ainda não engrenou. Eu acredito que em breve ele irá sair desse time, inclusive, mas, segundo Paulo Pelaipe, o destino não será o Cruzeiro. Quem joga hoje? Fogão. É o Glorioso. Aqui, ontem jogou o Flamengo do Vene Casagrande. O que aconteceu, Vene? Venceu. É mesmo, é? Isso que importava. Cadê? Embora muito torcedor rubro-negro esteja tratando esse jogo como se fosse uma derrota do Flamengo. Isso, gente? Só Para reclama. com isso. Você, torcedor rubro-negro, desfrute do momento. O Flamengo venceu uma partida de oitavas de final da Libertadores da América. Óbvio que a gente pode criticar aqui o segundo tempo do Flamengo, mas venceu. E era isso que importava. Pedrosa, você vai criticar hoje o Mengo? Cara, eu sou um cara equilibrado, mas assim, eu tenho algumas ponderações a fazer. Então espera aí, o Flamengo venceu o Internacional, o Maracanã estava lotado, teve um mosaico da torcida e agora o time leva uma vantagem, né, pro jogo de volta. Ganhar é sempre vantagem, gente, isso é uma máxima, né? O Flávio Vinick estava lá, acompanhou essa partida, conta a história desse jogo na volta. A minha dupla vai comentar sobre Flamengo e Internacional. A festa com quase 70 mil pessoas no Maracanã motivou ainda mais o Flamengo. O time foi para cima do Inter desde o início. E Luiz Araújo logo deu trabalho ao Rocher. O domínio deu resultado aos 27 minutos, quando o Bruno Henrique aproveitou o escanteio cobrado por Luiz Araújo para fazer o gol da vitória rubro-negra. Muito feliz em marcar o gol. E o importante hoje era a vitória, né? Que a gente conseguiu. A identificação que eu tenho com a Libertadores continue assim. Não sei o que acontece, mas em todos os jogos eu preparo para poder fazer gol. E não acontece, mas hoje aconteceu, então estou muito feliz por esse primeiro jogo. O primeiro tempo foi praticamente de ataque contra defesa. O Inter não ameaçava, o Flamengo criava chances, mas faltava capricho nas finalizações. O time do Felipe Luiz imprimiu um ritmo forte e sufocou a equipe gaúcha no campo de defesa em toda a etapa inicial. Poderíamos ter saído com uma vantagem melhor, mas num jogo de Libertadores, num mata-mata de Libertadores, qualquer vantagem é uma vantagem. O jogo mudou no segundo tempo. O Flamengo diminuiu o ímpeto. O Inter adotou uma postura mais ofensiva. Só que não chegou a ter uma oportunidade clara para empatar. Eu acho que isso passa muito também pelo desgaste da parte ofensiva. A parte ofensiva nos ajuda muito na marcação e automaticamente quando eles têm que atacar, às vezes está com a perna um pouco mais pesada. Então a gente tem que conversar e tem que ajustar isso para que a gente não sofra no segundo tempo. O Flamengo retomou o controle do jogo na reta final e quase aumentou a vantagem no chute do Luiz Araújo. O Flamengo sai na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Vai jogar com a vantagem do empate na próxima quarta-feira em Porto Alegre, mas deixa a impressão de que poderia ter vencido por um placar maior. O problema são as expectativas, né, que se geram
em função do adversário que pisa no Maracanã, todo mundo acha que vai ser goleada. E não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder Cruzeiro. Eu pensava que era só na televisão que o Flamengo morria no segundo tempo, mas realmente o Flamengo praticamente para no segundo tempo. Quem saiu satisfeito mesmo foi o Antônio, que ganhou a camisa do Bruno Henrique. Não tava com esperança nenhuma, mas aí quando eu vi que ele tava tirando a blusa, eu gritei ele. Comecei a cantar a música dele, do MC Nau. Vai de carioca, vai de Copa, libertar brasileiro. Menorzinho de raça, rubro-negro é a tropa do Mengão. Tá aí, DJ Careca, eu sei que você quer soltar aquela música que você gosta. Põe na tela no Vene Casagrande. Cadê a música, DJ Careca? Aí! Você gosta também, né, DJ Careca? Deve ser terrível não gostar do Flamengo. Sabe quem faz esse balancinho na tela? É o Anderson, que também gosta. Cadê o Anderson? Mostra que você tá aí. Aí lá. Aí, ó. É tudo sua pressa, Pedrosa. Normal. Olha lá, o outro também, o Alex dançando aqui. Como é que é o nome do repórter do SBT Rio, Elias? Que a gente falou ontem. Elias. Queriam trazer mais um flamenguista pra nossa equipe? Pelo amor de Deus, gente. Mas, gente, isso é estatística. Não. Se é a maior torcida do Brasil, obviamente tem mais gente torcendo pro Flamengo. Toma! Vamos começar. Isso é número, gente. Vamos fazer uma coisa? Vamos começar a falar do jogo logo pra gente não se estressar, Pedrosa? Bate. 1h09 no programa, né? Já tô falando aqui. Saiu sem querer, Fernanda. Sem querer. Ô, Vene Casagrande. 1-0. Foi um placar justo. O Flamengo teve um primeiro tempo, sobretudo, muito impecável, né? O segundo tempo, o Inter correu atrás. Fernandinha, eu vou considerar um placar justo se a gente for levar em consideração o primeiro tempo do Flamengo e o segundo tempo do Flamengo. Sim. O primeiro tempo do Flamengo foi, assim, avassalador. O Flamengo foi muito melhor que o Internacional, inclusive chegando a 81% de posse de bola e chegando bem ao ataque. Só que, novamente, tendo aquele velho defeito que a gente vem comentando sobre o Flamengo. Não consegue converter as oportunidades em gol. Não consegue botar a bola na rede. Muita posse de bola e acaba se tornando, que a gente brinca aqui, ou particularmente eu brinco, um time arame liso. Só que nem foi o caso ontem. Sim. De fato, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, caiu de produção. Foi um Flamengo totalmente diferente. E aí eu entendo a crítica de alguns torcedores em relação a isso. Só que, gente, não dá para você manter o primeiro tempo do Flamengo até o último minuto de jogo. É impossível. É desumano. Como é que o cara vai manter a mesma intensidade e fazendo substituições? Não tem como fazer isso. Só que assim, eu entendo, repito, as críticas em relação a isso. Só que, mesmo caindo de produção, Fernandinha, o Flamengo não deu chances ao Internacional. O Internacional não esteve perto de vencer o jogo, até mesmo empatar o jogo. Muito pelo contrário. O Flamengo novamente saiu de campo sem sofrer um gol. Ou seja, foi a partida de número 30 na temporada que o Flamengo não sofre gol. Isso não mostra só o poder defensivo dos zagueiros ou dos laterais. É do esquema tático montado pelo técnico Felipe Luiz, na recomposição defensiva de alguns jogadores, como Samuel Lino, o próprio Gonzalo Plata, que eu sempre defendo aqui, mas de fato ontem não fez uma grande partida. E eu vejo alguns criticando o Felipe Luiz, mas a vitória tem dedo dele, porque ele começa com o Bruno Henrique, o que foi uma surpresa na escalação, porque ninguém imaginava que ele fosse deixar o Pedro no banco de reservas, mesmo não tendo o Arrascaeta. Inclusive, isso precisa ser dito. O Flamengo conseguiu um resultado positivo no jogo de ida da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores, diante de um time que é difícil, embora esteja vivendo uma crise, a gente sabe disso, mas é um bom time, é muito bem treinado, sem Arrascaeta, sem Pulgar, só tinha o Jorginho de titular, na lateral direita não tinha mais o Wesley, e aí o Emerson Royal, que acabou de chegar, acabou sendo vaiado, a gente pode até falar depois sobre isso, o Varela entra no lugar dele, porque ele saiu lesionado, mas não é o mesmo poder ofensivo de outro, do Wesley, que antes a gente conseguia ver. Então, assim, é um Flamengo ainda passando por uma mudança no time. Está passando por mudança. O Luiz Araújo ontem, eu vi alguns criticando de uma maneira extremamente injusta, porque ele fez boas jogadas, inclusive a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo foi com ele, porque o Rocher fez uma defesaça. Então, assim, diante de um Flamengo que está passando por mudança no time,
e mesmo caindo de produção no segundo tempo, eu considerei a vitória justa. Poderia ter sido um placar melhor? Poderia. Chegar lá no Beira-Rio mais confortável, mas não conseguiu. Mas pelo menos saiu de campo com a vitória, que era o mais importante. Eu acho que o torcedor precisa pensar, o Pedrosa, eu já falei isso nesse programa várias vezes, né? Pensar que o Flamengo tá acontecendo, chegando peças novas, como o Vene acabou de destacar. Mas tem que lembrar que do outro lado tem um adversário. Claro. Que tem competência, que tem personagens, que tem um treinador que vai mexer dali, que vai mexer daqui. O Flamengo não joga sozinho. O Flamengo não joga contra qualquer um. O Flamengo joga contra um adversário. E a gente está falando de uma oitava de Libertadores. O Internacional não comprou a vaga dele para chegar ali. Pelo contrário. O Internacional nós colocamos aqui nesse ano que seria o time que ia brigar ali por coisas. O time do Internacional é muito bom. Então, o torcedor do Flamengo não pode toda hora achar que vai ser um espetáculo. Tem jogos que são mais difíceis. O importante é a efetividade, é você vencer. Nem sempre você... e nem sempre vai ser uma goleada. Até porque isso é uma coisa muito incomum hoje no futebol. É isso aí, Fernanda. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu não sou adepto ao torcedor que acha horrível o que aconteceu ontem, porque tem torcedor que acha isso. Só 1-0, aí não comemora uma vitória. Vitória tem sempre gosto de vitória. O Flamengo venceu ontem o primeiro jogo nas oitavas de final da Libertadores contra o Internacional, que é um grande time, uma camisa pesada, que tem história nessa competição dentro do Maracanã. Fez o seu dever de casa. Só tem um ponto. Eu acho que também não tô naquele cara que só tá feliz por conta da vitória. O Flamengo, gente, é o melhor elenco do Brasil. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Se eu for pensar nos últimos jogos do Flamengo, o Atlético Mineiro joga melhor do que o Flamengo dentro do Maracanã. O Mirassol quase empata o jogo dentro do Maracanã. O jogo do Flamengo na Arena MRV, o Flamengo faz um ótimo primeiro tempo e cai de rendimento no segundo tempo. E aí o que acontece é o seguinte, o que eu tenho percebido do Flamengo, e desde o início da temporada, mas principalmente nos últimos jogos, é que o Flamengo não sabe girar a faca, que é uma expressão muito clara que o Júnior Maestro sempre usou, que é, o Flamengo enfia a faca, mas o Flamengo nunca gira a faca. E quando você não gira a faca, você dá a possibilidade pro seu adversário se animar. É matar o jogo. Exatamente, você quer dizer, né? É girar a faca, porque você enfia e tem que girar a faca. Então assim, quando você, por exemplo, não gira a faca contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, você abre a possibilidade para você ser eliminado. E você foi eliminado da Copa do Brasil. O Internacional dentro de casa, gente, é outra equipe. É uma equipe mais forte, é uma equipe que oscila no campeonato, mas com certeza vai ter o apoio da sua torcida no Beira-Rio. E o que eu quero deixar claro aqui é que o confronto está muito aberto. Eu acho que o Flamengo, com o elenco que tem, com o time que tem, poderia ter tido um jogo mais confortável dentro do Maracanã, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo de Almanac, tá? Perfeito, jogou demais. É até difícil você falar para qualquer treinador que no segundo tempo você teria um segundo tempo melhor do que foi o primeiro. Principalmente quando você não faz gol, porque era natural que o Flamengo ia cair de ritmo. E aí tem muita coisa envolvida. Questão física, com 15 minutos do Flamengo, com 15 minutos alguns jogadores no segundo tempo já estavam morrendo. O próprio Samuel Lino, que acabou de chegar, sentiu um desgaste físico nele, outros jogadores também. Então o Flamengo, durante 25 minutos no segundo tempo, ficou perdido em campo. O Internacional ganhou o meio-campo. Acho que isso também tem a ver com a fragilidade do meio-campo do Flamengo, que tem um Jorginho que é um absurdo de jogador com a bola no pé. Sem a bola, ele não é tão combativo como, por exemplo, o Flamengo tinha quando tinha o Pulgar, quando às vezes tem o Dela Cruz. Então, assim, primeiro que eu acho que o primeiro volante do Flamengo também é um primeiro volante que não está no nível do Flamengo. Já falei isso aqui diversas vezes. Tanto o Alan quanto o Everton Araújo, eles são bons jogadores, mas eles não são do nível do Flamengo. Eles destoam muito em relação aos companheiros dele. Então o Flamengo perde meio campo. E quando o Flamengo perde meio campo, o Inter começa a ganhar campo, a aproveitar as oportunidades, a mudar, porque o Roger muda no intervalo, mexe um pouco no esquema e o Inter ganha campo, ganha mais escanteios, tem mais finalizações, mas concordo com o Vene. Chance clara, a melhor foi o de Luiz Araújo no segundo tempo. Então assim, o principal para mim, das ponderações que eu falei tem que olhar esse segundo tempo. O Flamengo não pode cair tanto de rendimento com o elenco que tem, com as peças que tem no banco de reservas, mesmo que o estilo de jogo seja um estilo de jogo muito desgastante, da forma que caiu. Porque quando você cai durante 25 minutos de rendimento e você perde o controle do jogo dentro da sua casa, você dá chance para o imponderável. E se o Internacional empata o jogo e leva o jogo para o Beira-Rio, cara, fica mais complicado ainda. Então acho que o Flamengo tem totais condições, continua sendo o favorito jogando lá no Beira-Rio, isso tem que ser deixado claro, o Flamengo é um time melhor do que o Internacional, mas não girou a faca. E quando tu não gira a faca, o imponderável pode acontecer e a classificação do Flamengo está em risco. Esse não girar a faca, eu concordo plenamente com o Pedrosa, mas eu acho que não tem nada a ver com a queda de rendimento do segundo tempo. O não girar a faca é pecar nas finalizações. Porque se o Flamengo acerta as finalizações no primeiro tempo, a história no segundo tempo seria totalmente diferente. Talvez o Inter nem saísse tanto, porque ia pensar no jogo da volta, porque é mata-mata.
Entende o que eu tô falando? Por exemplo, se o Flamengo faz um 2-0, se o Inter saísse muito no segundo tempo para buscar até mesmo fazer um gol, até mesmo um empate, o Flamengo poderia fazer 3-4 e aí ia acabar com o jogo. Ou seja, ia ficar inviável para o Internacional buscar a virada no Beira-Rio. Então, esse não girar faca, concordo plenamente. Só que não tem a ver com a queda de rendimento do segundo tempo, que é algo, pelo menos, que o Felipe Luiz já fez uma análise e deixou claro ontem na entrevista coletiva, que ele entende que está tendo a queda de rendimento do segundo tempo e ele vai buscar entender os motivos. Que bom, já tem uma alta análise. O problema é se ele estivesse achando que estava tudo bem. E não está tudo bem. Eu concordo com as críticas em relação à queda de rendimento do segundo tempo. Agora, criticar porque o Flamengo ganhou apenas de 1-0, eu acho um absurdo isso. Ontem no Maracanã teve gente vaiando depois do jogo. Gente, não dá. Como é que você vai vaiar o seu time que venceu um time que é enjoado de vencer o Internacional? Repito, não vive uma grande fase, mas se você olhar os números do Campeonato Brasileiro, eles melhoraram em relação à pré-Copa do Mundo de Clubes, depois da Copa do Mundo de Clubes, eles estão melhor no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu esse time no jogo de ida da Copa Libertadores da América por 1-0 e teve gente vaiando. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Não dá para você exigir tanto assim de um time, embora seja o melhor elenco do futebol sul-americano. Mas venceu por 1-0 e mesmo com muitos desfalques. Isso precisa ser dito, o Flamengo não tinha Arrascaeta, que hoje é o principal jogador do Flamengo, não só no estilo de jogo, no meio de campo, mas também em números. Ele é artilheiro do Flamengo na temporada. Então, assim, torcedor rubro-negro, desfrute do momento. O Flamengo venceu por 1-0. Isso quer dizer que está classificado? Não. Mas pelo menos sai na frente diante de um forte rival, que é o Internacional. E só pra gente não ficar no campo e bola e Felipe Luiz... Cara, os jogadores do Flamengo erraram passes ontem que eles não podem errar. O nível que eles têm, a quantidade de erros que o Flamengo cometeu no meio-campo no segundo tempo, não pode acontecer. E outra, as substituições também não surtiram efeito. Eu gostaria de entender muito na cabeça do Felipe Luiz, isso aqui é só um questionamento, por que o Everton Cebolinha entra na vaga do Alacian primeiro do que o Alacian? Por que o Everton Cebolinha tem mais oportunidades do que o Alacian nos últimos jogos? Fez o gol contra o Atlético Mineiro, tudo bem, mas ontem ele entrou muito mal, muito mal. E você tem um garoto que aproveita seus minutos melhor do que o Everton Cebolinha. Então assim, por que esse cara não joga? O Saúl ontem também não entrou. Ele preferiu colocar o Everton Araújo, por exemplo, dentro do jogo. Por quê? Porque ele não acha que o Saúl está conseguindo corresponder fisicamente como um volante precisa, porque ele acha que o Saúl é um jogador que é meia-direita, tudo isso pode ser levado em consideração. Mas eu acho que o Flamengo tem um banco muito bom, um banco suficiente para você conseguir manter o estilo de jogo. É isso que eu quero dizer. Que o adversário vai jogar, gente, é futebol. O Inter é muito bom. O Inter é uma equipe qualificada, é uma equipe grande demais. Lógico que quando começasse a jogar futebol, ia ter mais espaço. Mas o Flamengo não pode perder o controle do jogo como perdeu. 25 minutos é muito tempo. É muito tempo e é um risco muito grande quando você só tem 1-0 no placar. Eu acho que o Felipe Luiz ele tinha que rever o que ele pensa sobre o Saúl, porque ele explicou depois do jogo contra o Mirassol por que ele não colocou o Saúl. Pela função. Ele acha que o Saúl veio para a vaga do Gerson. Só que eu acho que diante de muitos desfalques e com jogadores que ele tem à disposição, no caso Alan e Everton Araújo, ele poderia rever isso. Por que não você não colocar o Saúl como volante para ajudar a jogar ao lado do Jorginho, que inclusive ontem fez uma grande partida. É impressionante. Para mim, ele foi o armador do time ali, na ausência do Arrascaeta. E essa questão do zero erro, né? O Jorginho não erra. Ele não erra, é incrível. Isso é tão importante hoje no futebol, porque às vezes é um clique, é um erro, um passe bobo, que você deixa o seu adversário numa oportunidade rara. Então, a maior efetividade hoje no futebol é o erro zero. Não só o erro zero defensivo, como o ofensivo também. Sim. E aí a gente está falando dessa máxima, eu acho que do futebol brasileiro. Tirando o Cruzeiro, os times estão pecando demais nas finalizações. Sim. Parece que, não sei, enfim, não sei o que está acontecendo, se essa intensidade está tirando um pouco a efetividade da finalização. O que a gente está vendo nessa temporada, não só para o Flamengo, repito, tirando o Cruzeiro, que aliás, essa é a maior característica do Cruzeiro, é essa letalidade, não é posse de bola e nada, controle de jogo, é a letalidade. Mas é um outro time também que no primeiro tempo é muito bom e no segundo tempo cai muito. Tanto é que a imprensa mineira brinca, Lara, que o Cruzeiro é time de primeiro tempo. Esse é o grande problema. Né? É isso, exigência física. É muita intensidade. Exatamente. E no caso do Cebolinha, por exemplo, que você mencionou, eu acho muito mais incoerente o que ele fez com o Cebolinha nos últimos jogos. Por exemplo, o Cebolinha fez um baita primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, inclusive fez um gol. Aí veio o jogo contra o Mirassol, o cara cheio de confiança. Ele nem bota o Cebolinha no jogo.
Aí ontem, do nada, ele coloca o Cebolinha no segundo tempo num contexto totalmente diferente. E vai mal. Exatamente. Então, assim, como que eu vou criticar o Cebolinha? Porque ele não consegue ter sequência, sabe? Qual foi o melhor momento dele com o Tite? Quando ele teve muita sequência. Então, assim, de fato, algumas escolhas de Felipe Luiz, a gente questiona. Mas ele, pelo menos, deixa entender ali que ele leva as escolhas dele em consideração ao rival, no caso, o Internacional. E mais um ponto só para finalizar. O maior lamento que o torcedor do Flamengo tem que ter, na minha visão, é a lesão do Pulgar. Porque o meio-campo com o Pulgar, que combate, que chega à frente até melhor do que o Alan, porque bate melhor de fora da área, consegue ter uma finalização melhor. Falta combatividade no meio do Flamengo quando o Flamengo não tem o controle do jogo. E o Jorginho, como eu disse, ele é um jogadoraço, gente, é um negócio absurdo. Mas sem a bola ele deixa um pouco a desejar, porque é natural, ele é camisa não 8, é a característica né? dele. Ele não é o tá? 5. Então, o Flamengo hoje não tem um primeiro volante combativo como é necessário para você retomar o controle do jogo quando é necessário também. Então eu acho que falta um pouco disso, falta esse jogador no Flamengo. E que você está falando isso há muito tempo. A gente vai lembrar que a galera que é da antiga é o cabeça de área, né? Aquele camisa 5, antigamente quando era numeração, era o camisa 5, é o cara que toma conta da cabeça da área. Mas que saiba jogar. Mas que saiba Porque jogar, porque é o Flamengo, moderno. Que é o moderno. É o De La Cruz, gente. Pode é ser o De La Cruz. É o De La Cruz. Pode ser o De La Cruz, pode ser o Gregory, pode ser o Danilo, Isso, pode ser De La Cruz. Entendeu? O Flamengo tem esse jogador no elenco. Só que assim, esse jogador ele precisa ficar pronto. A tendência é que seja relacionado para o jogo final de semana. Mas o Pulgar hoje, para mim, é o mais ideal do que o Flamengo tem hoje, né? Igual não tem, Mas exatamente. o mercado tem. O Pedrosa fala. Eu acho que essa é uma função que o Flamengo tinha que buscar. Com porque certeza. o Pulgar, uma hora ou outra, também tem problemas clínicos. O De La Cruz não consegue imprimir uma sequência, porque ele já veio desse jeito. Sim. Vocês comentaram isso aqui. A minha preocupação na chegada é a questão da sequência. Ainda mais nesse calendário que a gente tem. E o Pedrosa está falando aqui há algum tempo. O Flamengo tinha que buscar no mercado esse camisa 5. Tem que buscar. Um cabeça de área, né? É um cara dinâmico. Ele tem que ser um cara que entrega intensidade dentro do jogo, mas que saiba jogar, porque pro estilo do Flamengo não adianta você ter um volante que só destrói. Você tem que ter um volante que também constrói. E o Alan, pra mim, ele não é ótimo em nenhuma das fases. Ele não é ótimo nem construindo e ele não é ótimo nem defendendo. Ele é um jogador mediano. Ele é um jogador mediano que pro nível do Flamengo é pouco. É por Se isso fosse que em eu qualquer falo. outra equipe, talvez, do futebol brasileiro, tirando Botafogo e Palmeiras, e talvez acho que até no Cruzeiro ele caberia. Pro Flamengo, é mediano. É por isso que eu falo que o Felipe Luiz tem que rever a situação do Saúl. Gente, o Saúl ele pode jogar facilmente ao lado do Jorginho. O Jorginho pode ser esse primeiro volante. Ele mesmo fala isso na entrevista coletiva, que ele prefere jogar de primeiro volante. Ele fala isso. Então, mas aí ele tem que ver se ele aguenta o segundo tempo. Eu acho que aguenta. O ponto é, Eu nos acho dois que últimos aguenta. anos, o que a gente está desenhando de futebol brasileiro é esse Aguenta. futebol intenso. A gente mesmo, como Brasil, a gente está se descobrindo nesse lugar. Sim. E por isso essa irregularidade. Claro. Porque isso não é só no Flamengo que acontece. Não. Porque a gente está descobrindo como jogar de uma forma intensa, que a gente importou isso, está se equalizando o futebol natural a nível do Mundial, se equalizar dentro de um calendário como o nosso, que ninguém tem, Vene Casagrande. Ninguém tem o nosso calendário. Pois é, mas essa é a questão. E a gente vai se descobrindo. Essa é a questão. É por isso que o Flamengo vem se reforçando. Só que assim, não dá pro Felipe Luiz manter essa linha de raciocínio dele quando, em alguns momentos, ele vai precisar mudar. E esse é o momento. A gente já entendeu que o Alan não consegue fazer essa função, o Everton Araújo, por característica, também não consegue. Custava ele rever a situação do Saúl? Eu entendo que fisicamente ele não está na melhor forma dele, e o Felipe Luiz falou isso, claro, quando o Saúl chegou. Só que assim, num jogo como esse, talvez no segundo tempo, por que não? Sabe? Aí você recua um pouco o Jorginho, bota ele de primeiro volante, bota o Saúl para jogar ao lado dele, sem nenhum problema. Eu, particularmente, não acho isso um problema. E o Bruno Henrique, Lucas Pedrosa, Muito mais decisivo, uma né? vez decidindo pro Flamengo, hein? E tem dedo do técnico também, porque o Bruno Henrique ele não vive a melhor fase da carreira dele, ele não vive o melhor momento da carreira dele. Eu acho até que o ano do Bruno Henrique ele é mais decisivo do que produtivo de fato. Ele é mais brilhante quando ele aparece para esses grandes jogos do que em produção, de forma geral. Mas é isso, ele é o cara que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, é o cara que apareceu, é o cara que já estava chamando a torcida mesmo antes do gol dele.
nas jogadas que o Flamengo conseguia ter profundidade, ter linha de fundo, ter escanteio, ele vinha, chamava, isso faz muita diferença, porque ele é um grande ídolo, e ele conseguiu decidir novamente. Primeiro tem que caracterizar também que o Rodrigo Caio, depois que chegou, mudou a bola aérea do Flamengo. O lance ali é muito característico. Léo Ortiz e Léo Pereira, eles acabam fazendo o bloqueio inicial no primeiro pau, e o Alexandro bloqueia o Vitão para que o Bruno Henrique cabeceie sozinho. Parece que é falha de marcação do Internacional. E não, eu prefiro olhar muito mais como mérito do Flamengo do que qualquer outra coisa. Então é um jogador que talvez não tenha feito uma partida gigantesca, mas decidiu o jogo. E é para isso que ele tá lá. E mais uma assistência de quem? Luiz Araújo. E tem gente que critica esse jogador ainda. É um jogador extremamente importante para o Flamengo. Embora não seja titular em todas as partidas, mas junto com o Gonzalo Plata, são os dois jogadores mais importantes do setor ofensivo atualmente.